Quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha passado bons dias na companhia do Senhor. E estamos para mais um encontro onde vamos estudar a palavra de Deus e certamente ouvir o que Ele tem a nos dizer. Convido a você que faça a tua oração particular a fim de que Deus possa esclarecer, Ele possa confirmar a verdade e te dar força para andar em harmonia com ela. E meu desejo sincero também é que esta mensagem traga refrigério e instrução a cada um de vocês que estão assistindo. Acredito eu que a mensagem vai falar para a vida prática de cada um de vocês. E essa convicção eu tive desde que Deus me impressionou com o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: como abençoar os filhos? Pergunta: como abençoar os filhos? Pode parecer um pouco estranho, né? Mas vocês vão entender o teor exato da pergunta ou da resposta que a Bíblia nos dá na sequência da mensagem. Posso adiantar a vocês que nós estaremos falando de como abençoar de fato. Há muitos pais que entendem que estão abençoando os filhos quando fazem determinadas coisas para eles ou lhes dão determinadas coisas, quando na verdade não os estão abençoando. E a Bíblia nos ensina a nos portarmos com equilíbrio nesta questão. Obviamente, enfatizando a bênção que é a primordial, a mais importante de todas, que é prepararmos nossos filhos para a vida eterna. Afinal de contas, o mundo passa, mas a palavra do Senhor enraizada no coração dos filhos, esta é a que vai permanecer para sempre. E para falarmos deste assunto, meus queridos irmãos, é interessante nós usarmos o exemplo de alguém que foi pai, que viveu muito tempo, e além de viver muito, esteve muito tempo em comunhão com o Senhor. Ele é chamado o pai da fé na Bíblia, Abraão. Queria fazer uma pergunta aos irmãos, e é possível que nem todos talvez saibam a resposta de bate-pronto. Quantos filhos vocês acham que Abraão teve? Quantos filhos vocês acham que Abraão teve? Note que a Bíblia fala muito de Isaac, não é verdade? Também fala de Ismael. Mas a Bíblia ensina que estes não foram os únicos filhos de Abraão. Ele teve outros filhos. E a questão que será abordada hoje é: como um pai sábio vai abençoar de fato os seus filhos? Como um pai temente a Deus vai abençoar os seus filhos e fazer a provisão antes que ele morra? Sim, Abraão era uma pessoa que contava com os acontecimentos do presente e também com os acontecimentos do futuro. E com base nisso foi que ele foi tomando as suas decisões. Eu queria convidar os irmãos para abrirem em Gênesis, capítulo 25, a partir do verso número 1. A Bíblia vai nos falar do que ocorreu após a morte de Sara, primeira esposa de Abraão. Nesta época já eram vivos 2 filhos de Abraão. O mais velho, Ismael, que por sua vez era 13 anos mais velho do que Isaque, o filho da promessa. Versículo 1. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zinrã, e Joquzã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. Quantos filhos? 6, né? 6 mais 2, 8 filhos. E aí ele vai falando um pouco dos descendentes, filhos dos filhos. Mas olha o verso 5, isso nos chama a atenção. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Ah, se fosse hoje. Se fosse hoje ia ter guerra. Não é verdade? Se fosse hoje, meus queridos irmãos, olha, é uma batalha judicial aí, né? Agora,
Como é que Abraão, o pai da fé, foi tomar uma decisão dessa? Será que Abraão não foi injusto? Será que Abraão, nesse momento, não se desligou de Deus? Por que Abraão foi tomar uma decisão dessa? Será que essa decisão tem algum tipo de ensinamento para nós? Já deu para ver que ela nos surpreende, não é verdade? Outro detalhe que nos surpreende é o seguinte: o que Ismael recebeu. A Bíblia não menciona ter Ismael recebido muita coisa. Para falar a verdade, ele teria recebido quase nada. Vamos para Gênesis capítulo 21, versículo 14. Ou melhor, desde o versículo 8, né? E cresceu o menino Isaque, e Isaque foi desmamado. E então, por conta disso, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. O que Ismael recebeu? Nada. Um odre de água e um pão. Um pouco de comida. E será que Ismael daí ficou revoltado com seu pai? E aí nunca mais quis falar com o pai? Será que foi isso que aconteceu? Vamos abrir em Gênesis capítulo 25, versículo 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manre. Os dois estavam como? Juntos, pelo jeito não estavam brigando, certo? Embora um tivesse ficado com tudo e o outro, aparentemente, com nada. E como é que Ismael aceitou essa sorte assim de forma tão submissa? Detalhe: Ismael, depois que morreu, é dito, a Bíblia nos dá a entender, que ele morreu na fé de Abraão. A palavra que nos leva a entender está no verso 17. Diz: e estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. A expressão foi congregado ao seu povo nos leva a entender que ele foi congregado a Abraão, àqueles que estavam obedientes à palavra do Senhor. Ou seja, Ismael está contado entre os justos, entre os salvos, segundo o registro bíblico. Agora, olha que interessante, vamos ver o que acontece então. Ismael sai como um deserdado, não recebe bênçãos materiais, mas ele estava consciente de que recebeu uma bênção espiritual. Ele estava consciente de que Deus não o tinha abandonado. Possivelmente Abraão, quando despediu, deixou isso muito claro para ele, pois era um pai que amava. Nós vimos que quando Sara disse que Ismael deveria sair, isso pesou no coração de Abraão. E obviamente no discurso, na fala de Abraão, deveria transparecer o seu amor pelo seu filho Ismael. Fosse nos dias de hoje, numa família onde as pessoas não temessem a Deus, era motivo de Ismael ficar revoltado o resto da vida. Mas Ismael temia a Deus. E confiante de que Deus havia feito uma promessa em relação a ele, então
continuou no caminho do Senhor. Não amaldiçoou o Deus de Abraão por ter feito dele um pai tão injusto a ponto de não dar a ele nada, enquanto ao seu irmão mais novo, tudo. Agora vamos olhar a questão de Abraão. Por que foi que Abraão deu a Isaque toda a herança, tudo que ficou com ele? Por que será? Porque ele era o filho da promessa. Ah, então foi porque Deus falou. Não é assim? Deus falou. Meus queridos irmãos, aqui a gente tira uma lição. Como é que um pai e uma mãe decidem o quanto vai deixar para o filho, quantos imóveis, quanto dinheiro e tal, com base no que Deus diz? Não é com base no que ele acha justo. Talvez se Abraão fosse olhar do ponto de vista carnal e humano, como é que ele faria? Meio a meio. Hã? Meio a meio, ou 1/8 para cada um, porque foram 8 os filhos, não é verdade? Mas a divisão não foi essa. Olha em Gênesis 25, versículo 5 em diante. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Então cada um deles ele deu alguma coisa, certo? Mas a porção principal ficou com quem? Com Isaque. O filho da promessa, mas não só isso. Porque era o filho que estava em maior submissão à vontade do Senhor. Qual é a prova disso? Bom, Ismael zombava de Isaque, mesmo sabendo que ele era o filho da promessa. E lembra, Ismael já era um adolescente, tinha 13 anos, certo? Ou seja, ele não estava assim tão submisso à vontade do Senhor. Se estivesse, ele ia aceitar que ele era um filho, porém ele não seria o filho da promessa. Agora Isaque, certa vez, teve que render a sua vida no altar. E ele esteve disposto a abdicar de tudo, ficar sem nada, morrer ali mesmo. Não é verdade? E ele não negou. Então, meus queridos irmãos, Deus que conhece tudo, olhou para os filhos de Abraão e verificou qual era o mais obediente. Qual poderia usar melhor os recursos para a honra e glória do seu nome? Pergunta aos amados. Quem seria? Isaque. E Abraão era um pai sábio, um pai temente a Deus. Ele não era aquele que, não, eu tenho que dar igual, se o filho gastasse e perder tudo, o problema é dele. Né? Não, ele era um pai que olhava em primeiro lugar o seguinte: bom, será que esse meu filho vai administrar parte do meu patrimônio para a honra e glória do Senhor? Será que o recurso que chegar na mão dele não vai servir para a sua perdição? Para quem que eu tenho que dar a maior parte? Para quem que eu tenho que dar a outra parte? Abraão era uma pessoa que consultava a Deus antes de tomar as suas decisões. E agia segundo o melhor propósito para salvar a sua família. E a Bíblia, por consequência disso, ela não nos fala de algum dos filhos de Abraão ter se perdido. Não fala, simplesmente não fala. Verdade que a gente não pode aqui precisar qual foi o destino dos 6 filhos de Quetura, mas verdade é que até aqui a Bíblia é silenciosa. E ela deixa claro, Ismael e Isaque vão ressuscitar na manhã da ressurreição. Deus instruiu Abraão que não deixasse os filhos de Quetura sem nada. Deu a eles o suficiente. Eles tinham como começar a vida, eles tinham como criar o seu próprio espaço, desenvolver ou negociar e aí desenvolver a sua própria riqueza. Mas não lhes deu tanto a ponto de lhes atrapalhar. Sabe, irmãos, é uma coisa que nós devemos avaliar. Nós que somos pais, nós devemos pensar, o que nós vamos dar para os nossos filhos? Será que nossa meta é trabalhar para conseguir o máximo de ouro nessa terra e aí deixar nossos filhos ricos? Será que isso vai fazer deles bons candidatos para o céu? Ou a nossa meta deveria ser, a todo momento, monitorar para ver qual é o melhor para o bem-estar eterno dos meus filhos? Qual a prioridade de um pai e de uma mãe cristãos? É construir o material ou construir o caráter? O caráter. E para construir o caráter, muitas vezes o pai e a mãe, eles têm que abrir mão, abdicar
de ganhar riquezas para poder ficar mais tempo com os filhos. Então vão baixar o padrão de vida, porém vão elevar o padrão moral e espiritual. Sabe, meus queridos irmãos, a Bíblia tem muitos ensinos. E aqui nós aprendemos uma coisa. Nem sempre aquilo que é o costume da sociedade é o mais sábio a se fazer. Claro que cada família vive uma situação diferente, mas o princípio vale para todos. Você que é pai, você que é mãe. Avalie os teus filhos. Eles não são iguais. Nunca serão iguais. Cada um tem a sua particularidade. E o filho que é fiel a Deus, este, então, pode ser responsável para administrar mais, enquanto o filho que é infiel, este muitas vezes ele vai só desperdiçar. E outra, não apenas desperdiçar, às vezes vai servir para a sua perdição. Então, pai e mãe, você que é pai, você que é mãe, avalie. E não se deixe guiar pelos filhos. A gente vê que nesse particular, em nenhum momento, Abraão consultou os seus filhos. Vocês já notaram isso aqui? Em nenhum momento ele pergunta, Isaac, é isso que você quer? Ismael, o que você acha? Né? Os filhos de Quetura. Não, ele não consulta os filhos. Absolutamente, ele entende que esta é uma decisão que é pertinente a ele. Hoje em dia, em quantas famílias vê que os pais acabam sendo subservientes? Desde que as crianças são pequenas, elas mandam em casa. Mas essa ordem está invertida. A ordem bíblica não é essa. A ordem bíblica determina que o pai e a mãe, eles avaliem para ver quais decisões devem compartilhar com os filhos e quais decisões devem tomar eles sozinhos. E nas decisões que eles devem tomar sozinhos, que não permitam aos filhos ter a interferência. Irmãos, seguíssemos nós o conselho de Deus e muitos males seriam evitados na nossa sociedade. Nós teríamos não só uma melhor distribuição de recursos materiais, como principalmente o maior bem-estar geral da sociedade. Por quê? Se aquele que procede mal tivesse um âmbito restrito de atuação, então o mal que ele causaria seria menor. Agora, se alguém que procede mal tem um âmbito amplo de atuação, porque lhe foram dadas condições para isso, ora, então o mal vai se propagar. Um exemplo, imaginem um príncipe mau. Aí o rei entrega o trono para o príncipe. O que vai ser daquele reino? O provérbio fala que quando o ímpio sobe, os justos se escondem, porque sabem que vão sofrer. Né? Meus queridos irmãos, a mensagem de hoje ela é curta, mas ela tem este propósito. Pai e mãe que escuta hoje, procure andar no caminho que o Senhor orienta. Ao decidir o que você vai fazer com os teus filhos, como você vai distribuir, quer a herança, ou quer um presente, um prêmio, não procure fazer a avaliação do teu coração, mas consulte a Deus para você saber o que Deus gostaria que fosse feito. E de acordo com o que Ele disser, então você haja, porque você vai estar agindo para o bem-estar eterno dos seus filhos. E é por não fazerem isso que muitos pais não vão ter a alegria de encontrarem os seus filhos no céu. A Bíblia diz que nos últimos dias, Deus suscitaria uma obra de restauração das famílias. Está no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4. Ele fala do envio do profeta Elias. Claro que não é uma pessoa que vai vir aqui. São pessoas, muitas, que virão no mesmo espírito que Elias teve. Assim como João Batista foi o Elias da época de Jesus. Ou seja, veio no mesmo espírito, na mesma disposição de reformar que Elias veio. Malaquias capítulo 4, versículos 4 a 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Reclama-se de que a sociedade está ímpia? É porque no núcleo familiar o nível moral está baixo. Fosse ele elevado, a sociedade seria outra. Razão pela qual Deus vai direto ao cerne do problema. Ele vai trabalhar no núcleo. E ao trabalhar ali, a periferia vai ser beneficiada. Os vizinhos são beneficiados por uma família temente a Deus. E muitos vizinhos serão beneficiados por muitas famílias tementes a Deus. Mas, queridos irmãos, para fazer isso, é necessário uma reforma dentro das relações familiares. E não deixe para amanhã aquilo que pode e deveria ser feito hoje. Para o próprio bem das almas que você ama, dos teus filhos, parentes, aqueles que estão mais próximos, faça aquilo que está ao teu alcance. Haja conforme os princípios da Santa Palavra de Deus. E certamente hão de prosperar moralmente. Este é o sincero desejo do Senhor. E quem gostaria hoje de responder ao apelo dele dizendo: Senhor, eu quero que a minha família seja restaurada. Eu quero cooperar com o Senhor para que na minha família temamos a Deus e tomemos as decisões corretas. Amém? Amém. Vamos então orar e pedir a Deus que cele estas decisões em nossas vidas. Santo e bom Pai que nos altos céus habitas, Tu que és conhecedor dos corações, o gerador de cada família existente na terra, nós te adoramos, ó Deus, pedindo o perdão dos nossos pecados. E suplicamos um derramamento do Teu Espírito por intermédio de Jesus, Teu Filho, a fim de que sejamos nós revestidos com sabedoria do alto, a fim de podermos conduzir as nossas casas, que saibamos conduzir os nossos filhos, que saibamos nos relacionar com os nossos parentes de forma a produzir um benefício para a alma deles. Que, Senhor, nós sejamos Teus instrumentos para conduzir nossos parentes para o caminho da vida eterna. Dê-nos a força, Senhor, a fim de que não nos desviemos deste propósito. Independente de encontrarmos dificuldades pela frente, que todas elas sejam vencidas em nome de Jesus. Amém. Senhor, venha abençoar as famílias que estão representadas aqui por esta congregação. Venha abençoar também as famílias representadas por todos os que assistem este vídeo, em todas as partes da terra. Ó Senhor, que o Senhor possa promover a restauração, que o Senhor possa promover a elevação moral e que estas famílias, Senhor, sejam um núcleo regenerador no local onde se encontram, um núcleo regenerador da sociedade, a luz do mundo. Amém. Te pedimos estas bênçãos, ó Deus, e a companhia dos Teus santos anjos no restante desta semana, para que andemos nos Teus caminhos. Amém. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão e irmã que nos assiste, se você foi tocado com a mensagem de hoje e você gostaria que um milagre acontecesse na tua vida e quer a nossa ajuda para isso, quer em orações, quer em estudo da palavra, se você quer fazer parte deste ministério, Ministério Quarto Anjo Advertência Final, entre em contato conosco. Nosso dado de contato é, anote, e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Será uma alegria para nós poder te ajudar. O que estiver ao nosso alcance, nós queremos fazer para teu benefício. Também queria aproveitar e estender o convite a você para que você continue nos acompanhando por meio do canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. E também pelo site onde as transmissões ao vivo acontecem, advertenciafinal.com.br.
Estendo o convite para o nosso próximo encontro, marcado para sábado, a partir de 9h45 da manhã, teremos a escolinha das crianças, com a tia Paula, minha esposa. Atenção, você que tem filhinhos até 12 anos, coloque para assistir, tenho certeza que eles vão ser beneficiados. E às 10h30 da manhã, você nos acompanha com uma mensagem da Palavra de Deus. Feche os seus olhos e vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.